Olá, professor Fabrício de novo, e hoje, agora nesse segundo vídeo, estaremos falando um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Esse nome parece um pouco complicado, mas nós já vamos entender por que ele se chama assim. Lembrando, as medidas de tendência central também podem ser chamadas de medidas de posição. Por quê? Você já parou para pensar o que a média significa? É como se nós localizássemos, olha que interessante, aquela reta, imagina num gráfico, nós localizamos aquela reta onde a quantidade de pontos que estão acima é igual à quantidade de pontos que está embaixo. Ou seja, você consegue um equilíbrio entre o que está acima e o que está abaixo. Para isso, como vocês já sabem, nós utilizamos a seguinte fórmula. Pegamos os valores, vamos chamar de x, os valores, então temos x1, x2, x3 e assim por diante. E somamos todos os valores e dividimos pelos números de termos. Ou seja, é como se, por exemplo, pegássemos toda a riqueza do Brasil e distribuíssemos igualmente para todos os cidadãos. O que isso significaria? Que uns que ganham mais do que isso vão diminuir sua riqueza e outros que ganham menos do que isso aumentariam sua riqueza. Vamos ver o exemplo? Aqui nós temos um exemplo de uma venda de peças. No mês de janeiro foram vendidas 90 peças, fevereiro 80, março 110 e assim por diante. O que nós fazemos para calcular a média? Somamos todos esses valores e dividimos pelo número de meses, que seria um semestre, ou seja, 6. Obtemos 720 dividido por 6, obtemos que a média é 120. Repara, o único mês que está na média é maio. Os outros meses ou eles estão abaixo ou eles estão acima desse valor. O que isso significa, como eu havia falado para vocês? Olha que interessante. Se a gente olhar para o gráfico, as medidas em azul são as peças pelo mês, certo? Então nós temos os meses e a quantidade de peças. Repara, a quantidade de peças que estão acima da linha média equivalem ao que está faltando para as outras medidas alcançarem a média. Isso é bem interessante e nós vamos ver na parte de medidas de dispersão. Moda, olha que interessante, moda. A moda é basicamente você contar os valores que mais aparecem. Nesse caso, o único que aparece duas vezes é 160, que aparece no mês de abril e no mês de junho. Claro que se você possui uma quantidade maior de dados, talvez a ordenação nesse caso seja interessante. Mas se você possui uma quantidade pequena, não vejo necessidade. E o que isso significa? Isso significa que, olha só, o valor da nossa média aqui em vermelho e onde está a moda. E repare outra coisa, o nosso gráfico está numa escala diferente, não começando do 0, mas começando no 80. Reparem como isso muda a forma como nós fazemos a leitura dos dados. Então, cuidado com os gráficos. E o que significa a moda estar tão distante? Significa que talvez os valores da sua amostra eles não estejam tão próximos da média. Ou seja, quanto mais longe da média esses valores estão, você vai ter valores altíssimos e valores baixíssimos. Enquanto que se você tivesse uma moda, uma mediana, que eu já vou explicar o que é, próximos da média, os valores são mais homogêneos, vamos dizer assim. E por fim, a mediana. Alguém sabe o que é mediana? Interessante, porque esse nome confunde a gente. Mas mediana nada mais é do que você achar o valor central. Como que fazemos isso? Primeiramente, precisamos colocar as coisas em ordem crescente. Então, começando por 80, que é o valor do mês com menos vendas, 90, 110, 120, 160, 160. Mesmo que o valor se repita, você precisa colocar ele a quantidade de vezes que ele se repetir. Basicamente, o que você vai fazer, como nós temos uma quantidade par de termos, simplesmente você vai selecionar os dois números do meio e fazer a média aritmética entre eles. Ou seja, vai somar os dois e dividir por 2. Nós obtemos assim que a mediana é 115. O que isso significa? Repara que ela está um pouquinho abaixo da média. Significa que nós temos mais valores menores do que a média do que valores maiores do que a média, como nós podemos ver no gráfico. E quando elas se aproximam bastante, como nesse caso, elas também podem indicar se os valores estão mais altos ou mais baixos em relação à média. Mas Fabrício, fiquei com uma dúvida agora. Diga, e se fosse um número ímpar de termos? Mais fácil ainda. Se for um número ímpar de termos, você vai fazer o mesmo procedimento. Vai colocar as coisas em ordem
crescente e selecionar o valor central. Ou seja, para fazer isso, basta olhar nessa formulinha. Caso seja um número ímpar de termos, você vai pegar esse número, somar com 1 e dividir por 2. Olha só que interessante. E aí, por exemplo, né, nesse caso temos 7. Então, pega 7 mais 1, divide por 2. Obtendo assim x4. Quem é o nosso quarto termo? 1, 2, 3, 4. Obtemos assim o 120. No caso de números pares, número par de termos, nós vamos fazer o quê? Olha só que interessante, vamos olhar aqui nas formulinhas. Os valores é o n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Ou seja, nós vamos pegar o sexto termo dividido por 2, que é o terceiro, e o terceiro mais 1, que é o quarto. Somar os dois e fazer a média aritmética entre eles. Simples, não é? Aqui nós temos um pequeno exemplo de média ponderada com um exemplo de bolos. Né? O que é a média ponderada? É como se os elementos que nós estamos somando eles tivessem pesos. O que isso significa? Vamos ler aqui o exemplo que daí talvez fique um pouquinho mais claro. Maria comprou 3 bolos de laranja de R$10 cada, 4 bolos de fubá de R$8 cada e 5 bolos de chocolate por R$12 cada. Olha que interessante, isso significa que se eu fosse somar a média dos preços, seria 10 mais 8 mais 12, dando 30. 30 dividido por 3, R$10 a média do preço. Porém, a quantidade de bolos que você comprou não é a mesma para cada um. Ou seja, você vai multiplicar o preço pela quantidade de bolos, somar tudo e dividir pela quantidade total de bolos. Olha que interessante. E assim você obtém uma média um pouquinho mais alta. Por quê? Porque você tem mais bolos com um preço maior que a média e menos bolos com um preço menor que a média. Ou seja, a média real do valor do preço dos bolos precisa ser um pouco acima da média. Tudo bem? Ou seja, a média ponderada precisa multiplicar o valor que você tem pelo peso, nesse caso o peso é a quantidade dos bolos, e dividir pela soma desses pesos. E aqui nós temos um resumo, caso você queira printar alguma coisa, tudo bem? E no próximo vídeo nós veremos medidas de dispersão.